Antes de continuar, permita-se ficar aqui, não como alguém que está apenas ouvindo, mas como alguém que está presente. Se este conteúdo tocar algo em você, permaneça. A clareza não surge depressa, ela surge de atenção. Antes de qualquer pensamento surgir, algo em você já está ativo. Antes de qualquer decisão, algo já decidiu o clima interno a partir do qual você reage. A maioria das pessoas acredita que vive a partir do que pensa, mas isso é apenas a camada mais superficial da experiência humana. Existe um campo silencioso, constante, quase invisível, que opera em você mesmo quando você não está prestando atenção. É desse campo que surgem suas escolhas automáticas, seus medos recorrentes, suas expectativas silenciosas e, principalmente, os resultados que se repetem na sua vida. Se você sente que certos padrões continuam voltando, mesmo quando você tenta mudar, isso não é fracasso, é coerência interna. O subconsciente não trabalha para te sabotar, ele trabalha para manter o estado que você sustenta. A maior parte da sua vida acontece quando você não está pensando nela, nos hábitos, nas reações, no tom emocional que você carrega sem perceber. Esse tom funciona como um filtro. Ele decide o que você percebe, o que ignora e o que interpreta como possível ou impossível. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma sente oportunidade, a outra sente ameaça. O evento é o mesmo, o estado interno é diferente. E é o estado, não o evento, que molda o destino. O problema é que esse estado raramente é questionado, porque ele parece normal, ele parece quem você é, mas não é. É apenas o que foi aprendido, repetido, reforçado, muitas vezes desde a infância. E enquanto esse estado não é visto, ele continua criando em silêncio. O estado interno não surge de um único acontecimento. Ele se forma aos poucos, em camadas. Pequenas experiências repetidas criam uma sensação. E essa sensação, quando não é observada, se transforma em base emocional. O subconsciente não aprende por lógica. Ele aprende por repetição. Aquilo que você sente muitas vezes, mesmo que de forma leve, começa a parecer verdade. Não porque seja real, mas porque é frequente. A mente consciente percebe eventos. O subconsciente registra climas. Ele grava o ambiente emocional no qual você viveu suas experiências. Um olhar, um silêncio, uma tensão nunca explicada. Tudo isso vai se acumulando. Com o tempo, esse acúmulo deixa de ser percebido. Ele vira o normal. E aquilo que parece normal não é questionado. É assim que o estado se mantém, não por força, mas por invisibilidade. Muitas pessoas acreditam que estão escolhendo o tempo todo, mas a maior parte das escolhas acontece antes da consciência. Um estado interno já define o tom da reação, define o que parece seguro e o que parece arriscado, define até onde você vai e onde você para, não porque alguém te impede, mas porque algo em você diz: isso é o limite. O subconsciente prefere o familiar ao confortável, mesmo que o familiar seja doloroso. Ele escolhe aquilo que reconhece. Por isso, padrões se repetem. Relacionamentos parecidos, situações semelhantes, sensações recorrentes. Não é azar, é coerência interna. Quando você vive muito tempo em um mesmo estado, ele começa a se confundir com identidade. Você passa a se definir a partir daquilo que sente. E tudo que ameaça esse estado gera desconforto, mesmo quando a ameaça é uma possibilidade melhor. É por isso que mudanças reais costumam gerar medo. Não porque são ruins, mas porque não são familiares. O subconsciente tenta preservar a sensação conhecida. Ele não sabe diferenciar segurança de limitação. Ele apenas reconhece padrões. Quando um estado se mantém por muito tempo, ele começa a influenciar até a percepção do tempo. A vida parece mais lenta, ou mais pesada, ou sempre em espera. Isso não vem do mundo externo.
vem do campo interno que você sustenta. O mais importante de compreender é isto: o estado interno não é quem você é algo que foi aprendido, e tudo que foi aprendido pode ser observado. Quando você começa a observar sem tentar mudar, algo se desloca, o automático perde força, a reação desacelera, e um espaço começa a surgir. Esse espaço é o início da transformação real, não porque algo foi forçado, mas porque algo foi visto, e aquilo que é visto não consegue operar da mesma forma. O estado começa a enfraquecer quando a consciência entra, silenciosamente, sem luta, sem esforço, apenas presença. Existe um momento silencioso em que algo começa a mudar. Não é um evento, não é uma decisão grandiosa, é uma percepção sutil. Um instante em que você percebe que não está reagindo exatamente como antes. Esse momento quase passa despercebido, porque ele não vem acompanhado de emoção forte, ele vem como um leve afastamento, como se algo dentro de você desse um passo atrás e observasse. É nesse ponto que o estado começa a perder o controle total, não porque ele foi combatido, mas porque ele foi visto. A consciência não luta, ela ilumina. E tudo aquilo que opera no escuro enfraquece quando é iluminado. Muitas pessoas acreditam que mudar exige força, exige disciplina extrema, exige controle, mas o subconsciente não responde bem à força, ele responde à clareza. Quando você começa a perceber o próprio estado enquanto ele acontece, algo se reorganiza. A reação deixa de ser imediata. Surge um pequeno intervalo, e nesse intervalo existe liberdade. Não liberdade total, mas o início dela. O subconsciente não gosta de ser observado, porque ele opera melhor no automático. Quando você observa, ele desacelera. Quando desacelera, ele perde força. E quando perde força, ele deixa de comandar completamente. É aqui que muitas pessoas desistem, porque esperavam uma mudança emocional, esperavam se sentir diferentes, mais leves, mais confiantes. Mas no início, a mudança não é emocional, ela é perceptiva. Você sente quase a mesma coisa, mas já não acredita da mesma forma. E isso muda tudo, porque o estado se alimenta de identificação. Enquanto você acredita que aquele estado é você, ele permanece. No momento em que você percebe, isso está acontecendo em mim, mas não sou eu, algo se rompe. Não de forma dramática, mas definitiva. A mente começa a criar novas possibilidades, pequenas, quase invisíveis, mas reais. É aqui que você começa a sair do ciclo, não mudando o mundo, mas mudando o ponto de onde você o observa. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, aproveite agora para se inscrever no canal. Porque os próximos blocos aprofundam ainda mais esse processo de libertação interna. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar circunstâncias, mas as circunstâncias são apenas reflexo do estado interno. Quando o estado muda, mesmo que lentamente, a realidade começa a se reorganizar. Não por mágica, mas por coerência. Você passa a agir diferente sem perceber, passa a tolerar menos o que antes aceitava, passa a se mover de forma mais alinhada. Tudo isso começa internamente, sem anúncio, sem espetáculo, apenas clareza. A clareza não cria esforço, ela dissolve confusão. E quando a confusão se dissolve, o estado perde sustentação. Não porque você lutou, mas porque você acordou. O processo continua, mais profundo, mais silencioso e cada vez mais real. Quando a consciência começa a se estabilizar, algo diferente acontece. Não é mais apenas perceber o estado, é permanecer presente mesmo enquanto ele surge. Nesse ponto, o antigo padrão já não encontra o mesmo apoio. Antes, ele se alimentava da identificação. Agora, encontra observação. E observação não sustenta automatismos. O subconsciente começa a se reorganizar de forma natural. Não porque você ordenou,
mas porque o ambiente interno mudou. É como um hábito antigo que perde sentido quando a pessoa deixa de se identificar com ele. Ele pode até tentar se repetir, mas já não tem a mesma força. Muitas vezes, esse processo é confundido com estagnação, porque externamente nada parece mudar de imediato, mas internamente uma limpeza profunda está acontecendo. O subconsciente começa a liberar associações antigas. Emoções que estavam ligadas a certos pensamentos começam a se soltar. Pensamentos que antes geravam reações automáticas passam a surgir de forma mais neutra. Isso é dissolução, não destruição, não substituição, mas enfraquecimento natural. Quanto menos resistência você oferece, mais rápido esse processo acontece. Resistir é tentar mudar. Observar é permitir que a mudança ocorra. O subconsciente responde melhor ao acolhimento do que à pressão. Quando você não luta contra o que sente, o sentimento perde a necessidade de se intensificar. Ele surge, é percebido e passa, sem drama, sem história. Aos poucos, o silêncio interno começa a aumentar. Não um silêncio vazio, mas um silêncio vivo, um espaço onde as reações não dominam mais. Nesse espaço, algo novo pode surgir, não como imposição, mas como consequência. A mente começa a operar com mais clareza. As escolhas deixam de ser reativas, passam a ser mais alinhadas com o momento presente. Você não precisa se tornar alguém novo, apenas permitir que o que não é essencial se dissolva. Muitos padrões foram construídos como proteção. Em algum momento, eles fizeram sentido. Mas quando a consciência amadurece, essas proteções deixam de ser necessárias. O subconsciente entende isso quando percebe que o ambiente interno está seguro. Segurança, aqui, não vem de controle, vem de presença. Quanto mais presente você está, menos o subconsciente precisa reagir. Ele relaxa. E ao relaxar, ele libera. Esse processo não acontece de uma vez. Ele ocorre em camadas. Cada camada dissolvida revela mais espaço, mais leveza, mais clareza, e esse espaço começa a se refletir no mundo externo. Não porque você forçou, mas porque você não impediu. A transformação real acontece quando o controle é substituído pela consciência. E quanto mais essa consciência se mantém, mais o antigo perde relevância. Sem conflito, sem luta, apenas dissolução. À medida que os antigos padrões se dissolvem, algo novo começa a se estabilizar. Não é uma euforia, não é uma sensação intensa, é uma firmeza silenciosa. Um tipo de presença que não precisa se afirmar. Essa integração acontece quando você deixa de buscar resultados imediatos. O novo estado não surge como conquista, ele surge como consequência. Quando a mente para de tentar chegar a algum lugar, ela começa a se organizar. O subconsciente, agora menos reativo, passa a operar com mais harmonia. As emoções continuam surgindo, mas já não comandam a experiência. Elas passam como nuvens, sem se fixar. O novo estado se reconhece pela estabilidade. Você percebe que não está mais oscilando como antes. Mesmo diante de situações externas, algo permanece inteiro. Isso não significa ausência de desafios. Significa ausência de identificação. A vida continua apresentando movimentos, mas agora eles não definem quem você é. Essa integração acontece quando você confia no processo interno. Não há mais necessidade de corrigir cada pensamento, nem de controlar cada emoção. A própria consciência se encarrega do ajuste. O subconsciente aprende pelo ambiente. Quando o ambiente interno é calmo, ele se alinha. Quando é estável, ele coopera. O novo estado não exige vigilância constante. Ele se sustenta pela compreensão. Você começa a perceber que reage menos e escolhe mais, mesmo que as escolhas sejam simples, mesmo que sejam silenciosas. A clareza se manifesta nas pequenas decisões, no modo como você fala, no modo como você escuta, no modo como você se posiciona.
Não há mais necessidade de provar nada. A segurança não vem de aprovação, vem de alinhamento. Quando o interior está alinhado, o exterior deixa de ser ameaça. A integração também traz um novo ritmo. A pressa diminui. A ansiedade perde espaço. O tempo parece mais amplo. Isso acontece porque a mente não está mais fugindo do presente. Ela passa a habitá-lo. Esse estado não é definitivo. Ele é vivo. Precisa apenas de presença, não de esforço. Sempre que você retorna à observação, ele se fortalece. Sempre que você retorna ao silêncio, ele se estabiliza. Não existe um ponto final. Existe continuidade consciente. E quanto mais essa continuidade se estabelece, mais natural se torna viver a partir dela. O antigo já não chama, o novo não exige. Tudo se acomoda no lugar certo, sem ruído, sem tensão. Apenas presença integrada. Existe um ponto em que não há mais o que buscar. Não porque tudo foi conquistado, mas porque o essencial já está presente. Esse ponto não é marcado por uma sensação especial. Ele é reconhecido pela simplicidade, pela ausência de conflito interno, pela naturalidade de estar aqui. Quando a mente deixa de se projetar constantemente para o futuro, algo se acomoda. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma experiência a ser vivida. Não há mais necessidade de interpretar tudo, nem de se defender de cada sensação. O silêncio interno começa a sustentar a experiência. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de presença. É nesse silêncio que o subconsciente encontra repouso. Quando não há tensão interna, ele não precisa reagir. Ele coopera. A vida, então, flui com menos resistência. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque você não está mais em guerra com ela. Esse estado não elimina desafios. Ele elimina o sofrimento desnecessário. A clareza permite que você atravesse experiências sem se perder nelas, sem se confundir com o que passa. O que você é permanece, o que acontece se move. Essa distinção muda tudo. Quando você não se mistura com cada pensamento, ele perde autoridade. Quando você não se identifica com cada emoção, ela se dissolve mais rápido. A vida se torna mais leve, não por controle, mas por compreensão. O retorno ao essencial não é um caminho novo, é um desaprender, um deixar cair tudo aquilo que não é necessário. E quanto menos você carrega, mais livre se torna o movimento. Esse estado não precisa ser mantido à força. Ele se sustenta sempre que você retorna à presença, sempre que você percebe o agora sem julgamento. Não há um fim definitivo. Há continuidade. Uma continuidade silenciosa, madura, consciente. E se este vídeo te conduziu a esse espaço interno, se em algum momento você sentiu mais clareza, mais presença ou mais silêncio, considere se inscrever no canal. Aqui, os conteúdos são criados para aprofundar esse estado de forma constante, sem pressa, sem promessas vazias, apenas consciência aplicada à vida real. E agora, permita-se apenas permanecer alguns instantes nesse silêncio, sem buscar, sem esperar, apenas estar, porque é daqui que tudo realmente começa.